Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos reunidos para estudar o livro de Daniel no seu capítulo 8, que fala da visão do carneiro e do bode. Nós temos em resumo que no terceiro ano do reinado de Belsazar, Daniel estava junto ao rio Ulai e ele teve uma visão do qual havia um carneiro e um bode em contenda, sendo o carneiro atacado furiosamente pelo bode e não houvesse quem o livrasse. Então, o bode tornou-se muito grande e no auge do seu poder, o chifre grande que ele tinha foi quebrado e no lugar deste nasceram mais 4 chifres enormes e de um dos chifres saiu um pequeno, que se tornou forte e cresceu a ponto de alcançar os exércitos do céu, lançou por terra alguns do exército e das estrelas e as pisou. E esse se engrandeceu a ponto de afastar os sacrifícios, derrubar o santuário, e a verdade foi deitada por terra. Daniel, ainda durante a sua visão, viu 2 anjos conversando, e um perguntou ao outro: quanto tempo durariam os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? E até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ou seja, 3 perguntas. E o anjo respondeu: isso tudo levará 2.300 dias. E após esse período, o santuário será purificado e consagrado. Daniel, durante a visão, buscou entendimento. E nesse momento apareceu um ser com fisionomia de homem e uma outra voz que vinha da margem do rio gritou: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. E ao aproximar-se de Daniel, esse assombrou-se e caiu ao chão. Ele, o anjo Gabriel, disse a Daniel: filho do homem, saiba que essa visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto Daniel ouvia, perdeu os sentidos, mas Gabriel o tocou e o colocou em pé e começou a contar o significado da visão e alertou que a mesma refere-se ao futuro distante. Daniel, após receber a interpretação, ficou exausto, acamado por alguns dias e também bastante assustado, pois tal revelação iria além da compreensão humana. Em interpretação dessa passagem, nós temos algumas coisas que podemos observar. Foi dada ao anjo permissão para anunciar o significado da visão de Daniel, qual seria sobre o tempo do fim, e saberia o que aconteceria no último tempo da ira. E essa visão falava também o que aconteceria após o cativeiro babilônico. Então o anjo explicou sobre os 2 chifres do carneiro, que representavam um poder do Império Medo-Persa, e o bode era a Grécia, ou seja, cujo primeiro chifre representava Alexandre o Grande. Portanto, nós temos os 4 chifres, que seriam os 4 reinos. E após o Império Grego, esses não teriam o mesmo poder do primeiro. Portanto, o anjo continuou a explicar que após o reinado desses 4, surgiria um rei de dura semblante e mestre em astúcias, e que se tornará forte, provocará devastações terríveis, destruirá homens poderosos e o povo santo. Ou seja, esse reino seria Roma, pela descrição da visão, pois esta guerreou contra o povo judeu, contra os cristãos primitivos, através dos séculos. Além de perseguir, tirou o sacrifício diário, conforme nós podemos ler lá em Levítico
24, no versículo 8, em Apocalipse 11, no seu versículo 2. Observa-se que nessa passagem de Daniel 8, no seu versículo 25, que diz: "E se levantará contra o príncipe, mas sem mão será quebrado." Refere-se ao Império Romano, como está descrito ali em 2 Coríntios, no seu capítulo 11, no seu versículo 14. Portanto, Roma levantou-se contra o príncipe dos príncipes, sentenciando a morte de Jesus Cristo. E a esta passagem há um paralelo à profecia de Daniel, no seu capítulo 2, no versículo 34, onde diz que a pedra cortada, sem auxílio de mãos, destrói todas as potências terrestres. Nós podemos ler isso também lá em Tiago, no seu capítulo 4, no versículo 7, e também em Isaías, no seu capítulo 13, nos versículos 11 e 13. Portanto, o anjo ainda pede a Daniel segredo sobre tal revelação, pois a mesma só ocorreria no futuro, ou seja, após 2.300 tardes e manhãs. Nós podemos fazer um paralelo lá em Gênesis, no seu capítulo 1, no versículo 5, sobre a passagem do tempo, e da opressão e calamidade sobre o povo de Deus. Por fim, quando a Escritura nos fala, nos seus versículos 14, na parte B, que o santuário será purificado e reconsagrado, trata-se claramente da nova aliança, também descrita em 2 Tessalonicenses, no seu versículo 8, o qual o Senhor fundou, não o homem, conforme também está descrito em Hebreus, no seu capítulo 8, no versículo 2. Portanto, Cristo é o sumo sacerdote desse santuário, como também descrito em Hebreus, capítulo 8, no seu versículo 1, que o mais importante é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Portanto, irmãos, nós temos ainda a revelação da palavra de Deus, da qual nós estamos vivendo no tempo, o tempo determinado do fim, conforme diz em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, nos versículos 1 ao 5, que aquele que age com engano inimigo tem prosperado na destruição da vida daqueles que vivem despreocupadamente. Sendo assim, nós lemos lá em Abacuque, no seu capítulo 2, no versículo 3, que essa profecia nos alerta que o fim está próximo. Portanto, tomemos a decisão de estar do lado da verdade, ao lado de Deus, aceitando o seu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que possamos ser salvos, conforme diz lá em Isaías 45, no seu versículo 22, e também em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, e nos versículos 15 ao 18. Queridos irmãos, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor virá. Como fala lá em Marcos, no seu capítulo 13, versículo 32, e também descrito em Mateus 24, nos seus versículos 42 a 44. Mas aqueles que estão na palavra, o Senhor promete que estará conosco até o fim. Leiam também em Mateus capítulo 28, no seu versículo 20, e estaremos fazendo morada junto ao Pai na nova terra e no novo céu, conforme também descrito na passagem de Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. Deixo ainda para os irmãos, para a meditação, os Salmos 33, dos versículos 9 ao 12, que diz: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor
permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que Ele escolheu para ser seu, para que lhe pertença. Ainda faço, meus irmãos, uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão por nossos pecados, que as Suas mãos poderosas nos alcance, Senhor, pois declaramos que somos dependentes da Tua misericórdia e da Tua graça. Ó Pai, só o Senhor é Deus e tem todo o poder de desfazer os planos do maligno contra as nossas vidas. Só o Senhor pode abater e exaltar. Por isso, nos ensina a ser fiel, obedientes à Tua palavra, para que estejamos no centro da Sua vontade e seguir os Teus propósitos, Pai. Sabendo, Senhor, que longe de Ti, fora dos Teus caminhos, não há vida, não há salvação, não há vitória. Ensina-nos a sermos retos, justos, e que nossa confiança não seja depositada em pessoas, em coisas, mas que possamos confiar somente naquele que tudo criou. Livra-nos dos lábios enganosos, abre os nossos olhos para a Sua verdade, pois o fim está próximo. Pai, nós desejamos ser salvos e desejamos habitar no novo céu e na nova terra, como o Senhor nos prometeu. Assim, Pai, nos sustenta e nos livra, Senhor, de todo mal. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.